Livro do profeta Joel, capítulo 1. Eu quero ler somente o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo 1, verso 3. Diz assim: contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Amém. Podeis assentar. Tema proposto, falarmos sobre a história das Assembleias de Deus. E eu conversando com a doutora Gláucia, eu quero me ater ao início da Assembleia de Deus, no contexto Rio de Janeiro, e aí também dando início ao Ministério de Madureira. E eu vou me ater a esses fatos. Como disse certa vez, também sei gastar no inglês, Dr. Andrew McAllen, traduzindo, André Macalão. É bonito meu nome em inglês, né? Dr. Andrew McAllen, ó. Mas é André Macalão mesmo. Eu estou escrevendo a história do meu avô, pastor Paulo Leivas Macalão, porque estava faltando algo que retratasse a realidade da nossa história, a história das Assembleias de Deus e do Ministério de Madureira. E uma das motivações que eu tive foi ao estar numa igreja, e lá foi perguntado quem conhecia o pastor Paulo Leivas Macalão, ou quem tem ouvido falar do pastor Paulo Leivas Macalão. E para minha surpresa, naquela igreja, somente os pastores conheciam. Ninguém da igreja se manifestou que pelo menos tinha ouvido falar do pastor Paulo Leivas Macalão. E na história de Madureira, quem conhece a história de Madureira e não vincular com o pastor Paulo Leivas Macalão, então ele não conhece a história. E se nós não resguardarmos a nossa história, nós vamos nos perder no meio do caminho. Então isso me motivou a escrever sobre a história do meu avô, retratando também o início das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Porque para mim é meio difícil falar sobre isso, porque a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro começou na casa dos meus bisavós, que eram pais da minha avó Zélia, quando Paulo e Zélia ainda não eram casados. Então a Assembleia de Deus começou na casa da família Brito. E eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai tratar de origem. Então a família Brito era uma família que saiu de Minas Gerais, uma cidade chamada Porto Novo do Cunha, e eles foram morar no Rio de Janeiro, e eram batistas. Mas era uma família muito hospitaleira, e a casa também convidava a isso. No porão da casa da família Brito, eram hospedados os missionários que vinham de toda parte do mundo, que chegavam ao Rio de Janeiro, eles procuravam algum lugar para se hospedar, e as pessoas indicavam: olha, tem a casa da família Brito, eles são evangélicos, vocês podem se hospedar lá. Então eles hospedavam no porão da casa deles diversos missionários, pastores, que chegavam ao Rio de Janeiro. E em dado momento chegou alguns irmãos que vieram do Pará, mas que já vieram com a chama do Pentecostes, já vieram com a chama pentecostal. A família Brito era uma família batista, eles eram batistas. E eles tiveram os primeiros contatos nas reuniões de oração que eles faziam. Nas reuniões de oração eles tiveram o primeiro contato com o pentecostalismo. Então surgiram aí duas condições. A primeira, eles foram à liderança da Igreja Batista, até porque na casa dos Brito funcionava um núcleo da Igreja Batista. Então eles foram à liderança da Igreja Batista e comunicaram: olha, está acontecendo algo lá no nosso meio, e a gente está, um movimento que parece ser de Deus, um movimento gostoso, um movimento diferente. Tem umas línguas estranhas que a gente não entende, está acontecendo. Isso quem foi o Eduardo, que era o meu bisavô, marido de Florinda, era Eduardo e Florinda Brito.
E lá a recomendação da Igreja Batista foi essa: olha, manda esse povo embora porque isso é fogo estranho. E eles ficaram assim meio, não pode ser fogo estranho, mas bem, vocês que sabem, se vocês quiserem manter esse trabalho lá, a partir de agora vocês serão excluídos e lá não será mais o núcleo da nossa igreja. Então eles foram excluídos, não fizeram mais parte da Igreja Batista. Eles se ligaram na Igreja de Deus, que havia uma Igreja de Deus lá no Rio de Janeiro, e eles ficaram frequentando a Igreja de Deus na parte da manhã, principalmente os domingos pela manhã, mas as reuniões semanais à noite era na casa da família Brito. E foi lá nessa casa da família Brito que meu avô, pastor Paulo, entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então, como que ele aceitou Jesus Cristo? Eu tenho que reportar ao passado mais um pouquinho. Aos 5 anos de idade, a minha bisavó, mãe de Paulo, suicidou-se. Estava com uma depressão profunda, suicidou-se. Meu bisavô, que era oficial do exército, ainda não era general, mas era oficial do exército, pegou seus 3 filhos, Fernando, Maria e Paulo, que era o caçula, e foi educando-os. Fernando seguiu a carreira de engenharia, Maria, professora, e Paulo não teve escolha, porque meu bisavô falou: não, esse aqui vai ter que seguir carreira militar, pelo menos um filho meu vai ter que seguir carreira militar. E isso foi incutido na mente do meu avô. Então ele passou um certo período com a perda da mãe, com sentimentos no coração de perda, alguns sentimentos ruins, e a pressão do pai querendo que ele fosse militar. Ocorreu todo o trâmite necessário até que o meu bisavô foi transferido até o Rio de Janeiro, porque lá meu avô iria estudar no colégio militar para seguir a carreira. Só que nesse ínterim que ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai estudar no Colégio Batista. Lá no Colégio Batista ele tem influências de Darwin, que era alguns professores que incutiam isso, mas ele também chegou ao conhecimento do Evangelho. E ele começou a questionar, porque ele estava sentindo um vazio interior, e ele ouviu falar em uma das ministrações lá, na aula de alguns irmãos, professores evangélicos, falando sobre o amor de Deus. E isso começou a produzir um conflito interno no meu avô. Até que um dia, com muita pressão, ele começou a ter os mesmos sintomas que a minha bisavó teve. Por que eu estou falando isso? Porque quase no ano de 81, meu avô chamou os meus pais e falou para eles, porque até então a gente não sabia que a nossa bisavó tinha se suicidado, a gente sabia que ela tinha morrido quando ele tinha 5 anos de idade. Então ele falou: olha, minha mãe se suicidou por causa de depressão, e eu, quando estava caminhando nas ruas de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, eu também estava com os mesmos sintomas que a minha mãe, e eu estava com pensamentos também de suicídio, porque eu não estava aguentando a pressão que o meu pai estava exercendo para eu ser militar, e eu não queria ser militar. E aí, nesse momento em que ele estava caminhando nessa calçada, vem um folheto evangelístico, que vem jogado pelo vento, bate na canela do meu avô, ele se abaixa e tem uma mensagem. Nessa mensagem do folheto, ele lê o folheto, e ele diz que quando ele leu a mensagem, todo pensamento suicida, todo peso, saiu instantaneamente da vida dele. E naquele momento ele viu aquilo e viu o endereço era na Igreja de Deus, e ele foi lá na Igreja de Deus. Ele começou a ir lá na Igreja de Deus, e lá na Igreja de Deus ele conheceu a família Brito. E conhecendo a família Brito, ele foi convidado para frequentar as reuniões noturnas que haviam, as orações. E ele começou a frequentar. Então foi num desses cultos, em 5 de abril de 1900, eu sou fraco de datas, então no 5 de abril de 1924, o irmão Paulo Leivas Macalão rende a sua vida a Jesus Cristo como Salvador.
ele fica alegre porque não tem mais um peso, ele fica alegre porque ele se sente restaurado, e ele vai correndo para casa contar com toda alegria para o seu pai, que ele já não estava mais em depressão, já não estava mais para baixo, mas ele chega com uma euforia diante do pai dele e fala: pai, acabei de entregar a minha vida a Jesus Cristo, a partir de agora eu sou crente. E o pai dele olha para ele e diz: aqui em casa não tem lugar para vagabundo. E ele: não, pai, não sou vagabundo, eu quero ser crente. Não, aqui em casa, ou você é militar, porque se você quiser ser outra coisa, você não pode mais morar comigo. Aqui em casa não é lugar de vagabundo. E ao receber essa notícia, ele é expulso de casa. Ele foi expulso da sua casa e foi morar na casa de um tio que havia no Rio de Janeiro, e não voltou mais à casa do seu pai por um longo tempo. Seu pai não se preocupava mais com ele, e ele não tinha acesso para ir na casa do pai. Ele começa a frequentar as reuniões, e até que, veja bem, ele aceitou Jesus em 5 de abril, no dia 29 de junho, ele batiza-se nas águas, ele é batizado nas águas, segundo crente a ser batizado. E uma particularidade que sempre a gente falava, ele não foi o primeiro crente por questão de educação, porque haviam 2 pessoas para ser batizada, ele e uma irmã, e ele deu preferência para as senhoras. Não, a senhora primeiro, ela se batizou e ele foi logo após. Então, ele foi o segundo crente a ser batizado lá no Rio de Janeiro, batizado nas águas. Isso no dia 29 de junho. Mas antes de ser batizado, ele já era secretário da igreja, porque a família Brito recebeu um irmão chamado Heráclito Menezes, e o irmão Heráclito começou a coordenar os cultos conforme ele tinha participado, porque ele veio do Pará. E ele falou: não, lá funciona assim, nós vamos funcionar assim. E ele começou a organizar a igreja. E no meio dessa organização ele foi eleito pelos irmãos, escolhido pelos irmãos como o pastor interino. O irmão João Nascimento foi escolhido como diácono, e o jovem Paulo foi o secretário. Por quê? Porque ele era letrado, ele era formado, ele tinha uma boa caligrafia, então, e tinha a inteligência para fazer as atas, tudo lá, que eu tenho isso tudo registrado. Eu não vou fazer propaganda do livro aqui agora, porque o livro não está pronto. O pastor já trouxe o livro. Hoje eu não trouxe o livro porque não está pronto, pastor. Mas eu posso ficar lá no lado do seu stand negociando o vale. Vale o livro aqui. Quem sabe a gente não consegue alguma coisa aqui hoje. O certo é que ele já foi o secretário. Havendo crescimento, o irmão Heráclito começa a sentir que a pressão é muito grande. Ele já começou a sentir: não, aqui realmente não precisa de um pastor. E recomenda a todos para que convidassem o pastor Gunnar Wingren para ser o pastor lá no Rio de Janeiro. E meu avô Paulo foi orientado, e meu avô Paulo escreve uma carta para Gunnar Wingren, para que ele fosse ao Rio de Janeiro, assumir a igreja do Rio de Janeiro, e para surpresa, eles foram atendidos. E em poucos meses, Wingren já estava lá no Rio de Janeiro. Não tinha onde morar, foi morar na casa da família Brito, foi morar lá com os meus bisavós, e ficou morando lá por muitos meses, até que, mediante o crescimento do trabalho, houve a necessidade de sair da casa da família Brito, e eles alugaram um salão, que é conhecido lá na rua Escobar, também em São Cristóvão, lá um salão maior. E assim foi crescendo o trabalho. Eles começaram a evangelizar, a evangelização na Central do Brasil. Quem conhece o Rio de Janeiro, o foco principal do Rio de Janeiro está lá na Central do Brasil. Eles começaram a evangelizar no centro do Rio, em outras localidades, e algumas vezes eles iam ao subúrbio e voltavam. Mas ninguém queria sair daquele ambiente dos cultos. Por quê? Porque eram cultos com profecia, cultos com revelação, cultos avivados, cultos pentecostais, que eles não estavam acostumados, eles não sabiam o que era isso.
Então ajuntavam-se muitas pessoas, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, eles ficaram perplexos com aquilo. Ninguém queria sair, ninguém queria faltar culto, queria ficar todo mundo lá. E aí Gunnar Wingren faz uma dura advertência, reúne todos os irmãos e fala, como o pastor aqui, Rodrigo, bem salientou aqui em sua palavra. Ele falou, olha, nós saímos da Suécia, fomos para os Estados Unidos e chamados por Deus para evangelizar o Brasil. Nós não fomos chamados para ficar aqui presos na igreja, não. Nós fomos chamados para evangelizar. Então nós queremos que os irmãos saiam e agora evangelizem. Mas ninguém queria. O pessoal queria ficar lá no meio do fogo, na fogueira. E nesse momento, meu avô levanta a mão e fala, eu posso ir? O irmão Gunnar Wingren fala, pode. Mas eu não sou pastor. Mas não, pode. Você está autorizado, pode sair para evangelizar. E aí saiu, meu avô foi evangelizar. E ele saiu para evangelizar o subúrbio do Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro e a zona rural do Rio de Janeiro. E ele saiu porque já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu pulei aqui porque meu horário aqui, irmãos, a história é grande. Ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo, estava cheio de fogo. Falou, não, agora eu vou evangelizar. E saiu evangelizando. E começava a ganhar almas. Só que ele saía para o subúrbio, ele não voltava não, ele ficava lá, dormia em fazenda, dormia em estação de trem, mas ele saiu para evangelizar. E saiu evangelizando, ganhando almas. E sempre reportando em cartas para Gunnar Wingren. Olha, estou ganhando almas aqui, haverá necessidade de mandar um pastor para casa. Tem um bom número de pessoas aqui. E Gunnar Wingren sempre respondia, vai tocando, irmão Paulo, vai tocando, vai porque... deixa Deus, seria essa, né? Deixa Deus te usar. E aí ele foi, começou a evangelizar e aí foi. Uma das primeiras coisas que, por estarmos em ambiente acadêmico aqui, eu tenho diversos professores, eu tenho pastores, teólogos aqui, e uma das primeiras fazendas que meu avô foi visitar, quando ele entrou na fazenda, ele viu um menino chorando. E o menino chorando em cima de um cavalo morto. E aquele menino estava chorando, aquilo tudo, e ele chegou para evangelizar, sua família está lá dentro. Mas por que você está chorando? Ah, meu cavalo morreu, era o cavalo predileto, cavalo amado lá do menino, e o menino era o xodó de todos. E aí, irmãos, meu avô foi lá e orou pelo cavalo. E não é que o cavalo ressuscitou? Agora, os professores que estão aí, vocês vão ter que se virar para arrumar base bíblica para isso. Eu vim aqui só para trazer o fato e jogar a bomba. Agora vocês resolvam a doutrina disso aí. Irmãos, o menino começou a ficar tão alegre, o cavalo, ele correu com o cavalo lá, mostrando para a família toda, e o menino era o xodó da família. E por causa disso, toda a família entregou a sua vida para Jesus. Foram os primeiros crentes da zona rural do Rio de Janeiro, porque um cavalo foi ressuscitado. Qual a base bíblica, pastor? Pastor Rodrigo vai responder amanhã para vocês aqui, porque eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, mas pastor Rodrigo amanhã vai trazer a resposta para vocês, base bíblica, os versículos, até no original grego vai trazer tudo. Ele vai trazer tudo aqui. Se ele não resolver, pastor Abinair, com certeza, vai trazer essa resposta aqui para todos vocês. O trabalho foi crescendo demais, até que chegou a um ponto em que foi realizada uma grande ceia. E agora uma falha de informação, eu nunca tive essa informação de onde foi esse encontro. Os irmãos de São Cristóvão iriam se encontrar com os irmãos da zona rural e da zona norte do Rio de Janeiro. Eles iam fazer uma ceia, e os irmãos todos de São Cristóvão iam se deslocar para conhecer os novos irmãos que foram evangelizados pelo irmão Paulo. E para surpresa de todos, o grupo que estava lá na zona norte e na zona rural era muito maior do que o grupo de São Cristóvão. Era muito maior. Aí Gunnar Wingren falou, irmão Paulo, não vai ter jeito não. O irmão está autorizado, o irmão vai e pastoreia esse povo todo aqui. Nós não vamos ter condições, nós vamos ficar lá em São Cristóvão, e o irmão está autorizado a pastorear todo esse povo assim. E aí começou, ele pegou uma região mais centralizada de todos, que estava entre Realengo e Bangu, e aí ele fica em Bangu,
e ele começa a fazer um trabalho na casa de uma irmã Belinha, a famosa irmã Belinha lá no Rio de Janeiro, todo mundo conhecia, irmã Belinha. E ele começa o trabalho. E com esse trabalho ele vai tocando, até que eles conseguem comprar um lote. E eles compram o lote, e aí começa o trabalho em Bangu, e eles vão lá crescendo. A palavra certa é essa, eles vão crescendo, e aí vai crescendo, a igreja foi crescendo. Com isso, irmãos, algumas pessoas falam assim, o ministério de Madureira é uma rebelião da missão. Deixe-me explicar isso aqui, deixar um pouco com clareza, para que vocês possam entender. Da igreja de São Cristóvão, saiu a igreja de Madureira, saiu a igreja da Penha, que atualmente hoje é a Vitória em Cristo, saiu a igreja da Lapa, zona sul central do Rio de Janeiro, saiu a igreja de Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, e saiu a igreja de Cordovil. A igreja de Cordovil talvez não seja muito conhecida, mas tinha um pastor que era auxiliar lá, talvez você já tenha ouvido falar, um pastor chamado Antônio Gilberto. Eu acho que poucos aqui conhecem. Então, da igreja de São Cristóvão saíram várias igrejas. Essas igrejas não foram apenas campos, elas também formaram mini convenções, eram convenção dentro da convenção geral. A grande diferença é que Penha, Lapa, Leblon, Cordovil permaneceram daquele tamanho, no contexto Rio de Janeiro. Madureira não. Madureira atravessou as fronteiras. Madureira cresceu demais. Madureira cresceu de uma forma surpreendente. Madureira começou a chegar a estados, por exemplo, o cunhado do meu avô, Silvio Brito, que era irmão da minha avó Zélia Brito, ele saiu para São Paulo. Foi ele que fundou a Adebras, que a gente conhece hoje. Ele saiu lá e fundou a Adebras. Antônio Moreira era um diácono e pedreiro. Ele veio aqui para Goiás para trabalhar no palácio, na construção do Palácio de Esmeralda. Ele veio para trabalhar como pedreiro. Só que quando ele chegou lá no canteiro de obras, ele viu que lá não era canteiro de obras, era um campo missionário. E ele falou para o meu avô, irmão Paulo, eu posso evangelizar aqui, porque eu sou diácono, eu posso evangelizar o povo aqui? Pode, foi autorizado para evangelizar. E aí começou, quem diria que a igreja em Goiás começaria com um pedreiro? Começou com um pedreiro. E hoje nós estamos aqui numa aula de uma faculdade da Assembleia de Deus. Então assim que Deus faz, assim que Deus fez. Eu trouxe aí algumas fotos, eu vou botar no final, bispo. Eu trouxe a foto do pastor Antônio Moreira, eu trouxe a foto dos primeiros cultos lá na Samambaia, da igreja da Samambaia, a famosa Samambaia. Eu trouxe a foto da primeira igreja, essa de Bangu, que eu estou falando aqui para vocês, eu trouxe, claro que já está reformada, está tudo, para mostrar aqui para os irmãos, para ilustrar o que eu estou falando. O certo é que Bangu cresceu, estava uma maravilha, mas houve a necessidade de um deslocamento para uma região mais central. E aí meu avô começou a visitar os bairros de Cascadura, Madureira e Campinho, que é um bairro próximo também. E ali eles havia uma casa do irmão Balbino, porque o irmão Balbino foi o segundo músico. O primeiro músico era o meu avô, que tocava violino, e o Balbino era trombonista. E foi formada a primeira banda de música de São Cristóvão, começou com um violino e um trombone. Então, irmão Balbino se mudou de Bangu, ele foi para morar em Vaz Lobo, e era uma casa grande, então começou os trabalhos lá. Só que a casa foi ficando pequena, alugaram um salão em outra região conhecida, uma rua chamada Borborema, que é a famosa rua Borborema, que todo mundo fala sobre Madureira. Fizeram um culto lá, fizeram cultos, o salão ficou pequeno, foram para outros cultos, até que eles acharam o terreno da rua João Vicente Sete. Foi ali, nessa rua João Vicente Sete, que ali foi instituída a sede
do Ministério de Madureira. Ali foi oficializado, regularizada a situação da sede de Madureira, na rua João Vicente Sete. Em 1933, a igreja de Bangu é inaugurada. Note que meu avô já estava pastoreando, evangelizando Madureira, Cascadura, toda aquela região, mas a igreja de Bangu continuava. Enfim, eles conseguiram a construção, acabar com a construção, porque não era fácil naquela época construir uma igreja. Talvez os irmãos falam, minha igreja é pequenininha, mas naquela época não era fácil. Meu avô pegou a herança que ele recebeu da morte da sua mãe e comprou tudo em materiais e começou a construção. A compra do telhado foi um irmão que deu uma oferta para que meu avô comprasse uma gravata. Não sabia que gravata era tão cara, mas ele economizou do dinheiro da gravata para botar parte do telhado na igreja. A igreja de Bangu foi a primeira igreja em alvenaria da região sudeste do Brasil. É a primeira igreja construída. Se havia igrejas, era um salão alugado, mas a primeira igreja construída em alvenaria foi a igreja de Bangu, especificamente no dia 1º de janeiro de 1933. Então, note bem que em apenas 9 anos de conversão, já havia uma igreja consolidada no estado do Rio de Janeiro, já em algumas regiões do Brasil. São Paulo, Goiás veio posteriormente, Minas Gerais já havia, então as fronteiras estavam se alargando. Até que, eu queria só fazer uma pergunta para apreciação dos irmãos, quantos conhecem o Templo de Madureira, a igreja sede de Madureira? Poucos. Depois você pesquisa, porque eu não trouxe essa foto, eu cometi essa falha. Então, até que eles se mudam, estão na João Vicente Sete, e em março de 48, eles lançam a pedra fundamental de Madureira. O que me surpreende na construção da igreja de Madureira foi a velocidade da construção. A igreja de Madureira ela foi construída em 5 anos. Em 5 anos, aquela igreja foi construída. Eu estou pastoreando, a gente constrói algumas igrejas. Tem igrejas que eu estou levando 2, 3 anos para construir, igreja simples, rápida, estilo galpão, alguma coisa assim. Madureira com todos os detalhes, de gesso, de vidro, de tudo. Ela demorou 5 anos para ser inaugurada. E ela foi construída. Agora, preste atenção. Compraram o lote. E eles compraram o lote. Estava tudo certo, se mobilizaram, prepararam-se para iniciar a construção. Quando foram cavar, para ver se havia água, para cavar um poço, eles cavaram e deram a notícia, irmão Paulo, esse terreno não tem água, é árido. Nós não vamos conseguir água nesse lugar. Nós vamos ter que construir, como eram algumas construções na época, construir com carro-pipa. Vai ter que vir um carro-pipa aqui, jogar água no reservatório e a gente fazer a construção. E meu avô chamou todos os irmãos e falou, nós vamos começar essa obra, mas nós vamos orar. E nós vamos orar e ver o que Deus vai fazer. Eles foram para as suas casas e voltaram no outro dia. Quando chegaram no outro dia, havia uma mina d'água que brotou naquele lote. Só para que os irmãos tenham ideia, até hoje, essa mina está brotando água lá. Há uma bomba lá na igreja de Madureira, uma bomba exclusiva só para drenar a água, porque senão ela inunda todo o porão da igreja lá. Até hoje a mina está lá, brotou. Até hoje a mina está lá. Eu brinquei uma vez com meu avô, mas pela cara que ele me fez, eu parei de brincar nunca mais. Eu falei, vô, o senhor tinha que ter falado, tinha que ter orado para parar de brotar água. Ele só me olhou assim, eu entendi, eu compreendi, eu falei, esse não é meu ministério não, já entendi tudinho. Mas estava lá até hoje. E aí a construção foi. Como que começou a construção de Madureira? A igreja se mobilizou. Os homens iam trabalhar
nos seus trabalhos seculares. Quando saíam do trabalho, vinham para ajudar alguns irmãos que estavam lá. Alguns que não trabalhavam, mas entregavam o seu trabalho para a obra do Senhor. As mães, as mulheres, elas se mudaram para o canteiro de obras. Colocavam os filhos na escola e levavam tudo para a igreja. As refeições de todos, almoço e janta, eram no canteiro de obras. Os salários de todos, eles colocavam tudo na igreja. Só tiravam o dinheiro para pagamento das contas e o restante era tudo ali na igreja. Então as famílias todas ficavam lá na igreja, almoçando e jantando. As irmãs que eram mais fortes, elas trabalhavam como serventes, elas passavam o dia lá. As famílias ficaram, e assim foi que começou a unidade, todos trabalhando em conjunto, todos de uma forma só. E o que aconteceu? Houve uma mobilização total. Não havia falta de material. Quando acabava o material, surgia alguém de repente, entregava material, entregava dinheiro. Olha, Deus mandou eu vir aqui. Outros não eram crentes, falavam, olha, eu tenho que entregar esse dinheiro aqui. E assim foi, e a igreja foi crescendo e as coisas, e hoje chegou naquele majestoso templo. Até que estava quase na fase de acabamento, eles tiveram que colocar os vidros. Porque lá na igreja de Madureira a história de milagres é grande. Estou relatando muito rápido aqui para os irmãos, mas tem muita história. Por isso, não esqueçam de comprar um livro que vai sair brevemente, vai estar saindo aí em julho. Vai sair esse livro. Mas preste atenção, eles tinham que colocar o vidro. Só que quem conhece lá Madureira sabe, os detalhes dos vidros. São vidros todos cortados em desenho, estilo chamas de fogo. Alguns são retangulares, mas a maioria é vidro cortado e coloridos. Várias cores, azul, vermelho, verde, amarelo. Lá são várias cores. E lá no Rio de Janeiro só tinha uma vidraçaria, no Rio de Janeiro, que trabalhava com vidros coloridos, que eram vidros importados. Só tinha um. E, não sei, me perdoe se houver alguém aqui, o dono era turco. E ele não cedia o empregado para colocar os vidros. Porque, não, esse empregado tem que ficar aqui para os serviços rápidos. Ele é especialista. Só que esse empregado, ele era membro de Madureira. Ele era crente de Madureira. Então ele saía do trabalho correndo e ia lá para Madureira para colocar os vidros. E eram detalhes. Só que era o seguinte, ele saía do trabalho 5 da tarde, quando ele chegava em Madureira já era quase 6 da tarde. E já tinha dificuldade de iluminação. Na parte de baixo foi fácil colocar, mas e na parte superior da igreja, lá nas galerias? A iluminação era difícil, não tinha como colocar. E o trabalho começou a ficar debilitado. Eles foram orar e apresentaram essa necessidade ao Senhor. Até que um dia, o irmão Gualiato, que era o nome dele, Gualiato, o nome dele, nome bem sugestivo para colocar em filho. Então o irmão Gualiato, ele observou que quando ele chegou para trabalhar um dia, havia um trem parado na estação de Madureira. Quem conhece o Rio de Janeiro, quem conhece a igreja, sabe que a igreja está aqui, a estação de Madureira está à direita. E um trem parado lá na estação, com o farol aceso, lá em direção às paredes da igreja. Irmão Gualiato trabalha com iluminação própria, está lá tranquilo. Não pagava, era melhor do que energia solar, não pagava nada. E ele foi colocava. O que aconteceu? Quando ele terminava de colocar os vidros, o trem saía. Isso aconteceu 1 dia, 2 dias, 3 dias. Irmão, isso é para quem é pentecostal e quem acredita em milagre. Quem não acredita, não posso fazer nada, mas Deus ainda é Deus de milagre. Irmão Gualiato chegava para trabalhar lá, estava lá aquela luz, estava lá e o trem estava lá. Irmão Gualiato terminava, até que por fim terminou todo o trabalho de vidros da igreja. Terminou tudo. Terminou. Quando terminou o trabalho, naquele dia, não tinha mais trem lá, não tinha luz nenhuma. Cadê o trem? Não tinha trem. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas eu vou aumentar a questão. Aí,
Umas pessoas mais curiosas foram lá na estação para saber da história do trem. Ué, cadê aquele trem que parava aqui, não sei o quê? Foi perguntar lá na estação. Olha, eu vim perguntar aqui para saber o trem que parava aqui todo dia, mais ou menos 6 da tarde parava esse trem com o farol aceso, ele parava aqui na linha do canto aqui, cadê o trem? Aí o camarada falou para ele, que trem? Que trem? Quem é pentecostal pode dar um glória a Deus aí. Aleluia! Aleluia! Até que, e eu já caminho para a conclusão, até que no dia 1º de maio de 1953, realize-se a inauguração da igreja de Madureira. E o que era dúvida para muitos irmãos, para que construir uma igreja tão grande desse jeito? Naquela época, a igreja de Madureira, uma igreja para 2.000 pessoas, que os salões da maioria das igrejas eram de 60, 70 pessoas. João Vicente VII reunia 200, 300 pessoas, ficava gente do lado de fora. Me veio aqui a memória, uma vez no culto na João Vicente, que era um salão, o pessoal ficava do lado de fora. Também em frente à estação de Madureira, só que do outro lado da linha. O povo ficava do lado de fora das janelas, vendo o culto lá dentro. Aí teve um tiroteio na estação. Naquela época já tinha bala perdida. Já tinha. Aí teve um tiroteio na estação e atingiu um irmão que estava em pé do lado de fora lá, assistindo o culto. E quando a bala entrou, o irmão sentiu a queimadura e começou a gritar, ai, 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 porque teve o barulho de tiro. E a bala queimou, ele, ai, 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 ai. Aí os irmãos tudo, o irmão foi baleado, o irmão foi baleado. Aí todo mundo correu lá, tirou o paletó dele, paletó furado. Só que quando tirou o paletó estava furado. Mas cadê o furo na camisa? Cadê o furo no corpo? Você crê em milagre, irmão? Nosso Deus ainda é o mesmo, aleluia. Só que a igreja lá em João Vicente era 200 pessoas. E ele, vou construir uma igreja para 2.000 pessoas. Não dá, irmão, isso aqui é grande demais. Isso aqui vai demorar anos para encher. Mas o que aconteceu? Inaugurou, igreja lotada, e a gente sabe que inauguração toda a igreja enche, né? Porque vai ter lanche de graça, né? Aí o crente vem mesmo, né? Pode, irmão, se tiver festa de inauguração perto da sua casa, pode ir que nesse dia a cantina está fechada, mas vai ter comida lá de graça, pode ir. Então, a inauguração estava lotado, teve comida lá, foi maravilha. Só que os cultos lá não ficaram mais vazios. A igreja começou e inaugurou pequena, porque já havia um grande número de crentes naquele lugar. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? E aí Madureira cresceu, se estendeu por diversos países. Hoje nós já somos milhões, e graças a Deus. Mas o que eu quero encerrar dizendo que tudo começou com um jovem que acreditou que se colocasse a vida dele nas mãos do Senhor, o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas. Creia, querido, Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem um propósito na sua vida, nós nem podemos imaginar, mas uma palavra eu sempre guardei no meu coração. Nós estamos aqui hoje frutos de evangelização. De evangelização. Porque quem entregou aquele folheto? Nós não sabemos quem que evangelizou. Quem recebeu o folheto, amassou e jogou fora. Talvez tenha sido até um sopro do diabo na voz do cara. Não, isso aí, joga isso fora, joga isso fora. Mas tudo começou com a obra da evangelização. É por isso que nós estamos aqui e temos alunos acadêmicos, nós temos pastores, futuros teólogos, em nome de Jesus. Nós nunca podemos desprezar. Podemos ser teólogos, podemos ocupar o púlpito, mas não podemos largar a nossa devoção e a nossa dedicação em evangelizar a nossa nação, em continuar evangelizando, falando de Jesus, distribuindo folhetos, não importa. Quem faz a obra ainda é o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Consegue projetar para mim? E eu encerro agora.
Pode colocar as imagens. Esse aí sou eu. Bem, aí está o meu avô, pastor Paulo. Minha avó está sentada ali à esquerda. Essa aqui é a esquerda, minha avó Zélia. Ali está o bispo Manuel Ferreira e a bispa Irene Ferreira. Eles estavam aqui em Natal, Rio Grande do Norte, numa convenção. Ali está o pastor Geraldo Corrêa, que foi o fundador do jornal Semeador, a esposa dele, pastora Elza, o outro não lembrei quem era. E eu tinha uma, Glaucia, do pastor Nicodemos, mas estava lá, que era o seu avô, estava junto com eles. Então, essa aí, quem não conheceu meu avô, era isso aí. A beleza o neto puxou, pelo menos a beleza o neto veio. Eu queria 10% da unção, estava bom demais. Então está aí. Próximo. Essa aí é a banda de música, a igreja ainda estava em construção, mas essa aí já é a banda de música, a famosa banda de música de Madureira. Ele já era, esse aí, já tinha um naipe muito bom de músicos, que começou com um violino e um trombone. Você imagina, irmão, devia ser difícil, viu? Devia ser difícil, cantar com violino e trombone, irmão do céu, não devia ser fácil não, mas surgiu a banda de música aí, tá aí. Próxima, esse era o pastor Antônio Moreira. O pastor Antônio Moreira foi o homem que saiu do Rio de Janeiro, inclusive deixou um dos filhos dele com meu avô adotou, eu considerava como tio, e ele veio para Goiânia, trabalhou, deu a sua vida aqui, e através desse trabalho do pastor Antônio Moreira, veio o pastor, não sei se vocês já ouviram falar de Divino Gonçalves, Albino Boaventura, Antônio Inácio, Jaime, aí depois veio Abigail, isso não é no meu tempo, não. Mas também não deve ter feito muita coisa, não, porque não deixou legado. Veio Abigail, veio o pastor Jorge Branco, tudo começou aí, pastor Antônio Moreira. Próximo, aí, pastor Ides, bispo, Samambaia. Eu não sei nem como identificar alguma pessoa. Essa foto está de baixa qualidade, irmãos, porque a foto mesmo eu botei para digitalizar na editora e eles não me devolveram. Isso aí foi uma foto de foto. Então não está tão nítida. Mas deve ter algumas pessoas conhecidas aí, bispo, com certeza. Então essa aí, a próxima. Aí, mais uma, na época lá da Samambaia. Essa aí. Isso aí, os irmãos tiravam essas fotos e mandavam para o meu avô lá no Rio de Janeiro. Então eu tenho um catálogo hoje lá, um acervo de mais de 3.000 fotos, Brasil inteiro, de pedra fundamental, eu tenho de Pires do Rio, eu tenho várias fotos que chegaram lá e está no acervo. Próximo. Essa aí foi em São Cristóvão, a igreja em São Cristóvão, a primeira igreja lá em São Cristóvão foi essa aí. Aí está, meu avô, ele está aqui no meio com a Bíblia assim, ó. Se irmão repararem, ele está sentado com a Bíblia assim. É o meu avô, e à direita, tem um no meio, que eu esqueci o nome dele. À direita está o pastor Nils Nelson, que era um pastor sueco que veio para pastorear São Cristóvão, e ao lado dele Emílio Conde, está sentado ali. Alguns eu lembro, mas agora aqui na memória não vai. Mas essa aí foi a primeira escola bíblica de obreiros lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Próximo, essa aí é a igreja lá de Bangu, a primeira igreja em alvenaria no Rio de Janeiro. Claro que essa aí foi reformada, foi pintada e coisa e tal. Eu tenho detalhes da foto interna, mas essa foi a primeira igreja que foi inaugurada. Eu tenho 4 minutos, eu posso usar 2 minutos desses 4? Amém? Se você não falasse, eu ia usar do mesmo jeito, irmão. Deixa eu falar. Na inauguração dessa igreja, só para a gente encerrar, porque eu abri e não fechei a porta. Na inauguração dessa igreja, quando estavam todos os crentes reunidos lá, de repente começa a surgir um aparato militar. Batedores chegam, vêm os batedores de moto, vieram 2 carros e o último carro, um carro de um oficial. Quem era? O general Macalão. O general foi na inauguração e quando chegou lá na inauguração, ele abraçou o meu avô e falou assim para ele: meu filho, eu quero te pedir perdão. Eu não sabia que essa obra que você estava fazendo era uma coisa tão linda como essa.
eles se reconciliam ali, e a partir daquele momento, meu avô volta a frequentar a casa do seu pai. Poucos dias depois, meu bisavô é internado, e ele, no leito do hospital, meu avô fala para ele: pai, está na hora de você aceitar a Jesus. E minha avó fala para ele: general, a hora é agora de você entregar sua vida a Jesus. Você quer entregar sua vida a Jesus? Ele olha para o meu avô e para a minha avó e diz assim: olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso aí é a base bíblica, o pastor amanhã vai dizer. Pastor Rodrigo vai dizer a base bíblica desse texto aí, que meu bisavô falou: Deus escreve certo por linhas tortas. Amanhã o senhor completa, pastor, que já não tem mais tempo. Mas ali no leito ele falou: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Essa é a história, um pequeno resumo da história do nosso ministério de Madureira. Bispo Oídes, pastor Abinaí, missionária Glaucia, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra